Olá a todos e a todas. É um imenso prazer receber vocês de novo aqui no Quebra Corrente, né? Vamos ter uma aula exclusiva, como todos os meses, né? E hoje a gente tem um convidado, um autor muito especial, que é o professor Emílio Peluso Neder Meyer. Ele escreveu um livro que vocês receberão agora na casa de vocês, que é esse aqui, Constitucionalismo e Comparativismo. Tá? O professor Emílio é professor associado de Direito Constitucional da UFMG, na graduação, na pós-graduação, mestrado e doutorado, foi coordenador de pós-graduação em Direito da UFMG também, mestre e doutor pela mesma instituição, visiting researcher da King's College Brasil Institute e membro fundador da seção brasileira do ICONS, Sociedade Internacional de Direito Público, e é o seu secretário executivo atual. Professor, com todos esses predicados, só quero dizer que é uma honra, um prazer tê-lo na contracorrente, né? Ter a oportunidade de conversar com você um pouquinho sobre a sua obra. Esse é um momento que os nossos assinantes têm um contato um pouco maior com o autor, para conhecer um pouco mais você pessoalmente, né? Mas também para entender um pouco mais do que você trata na sua obra. Então, se você me permitir, eu já vou te passar a bola aqui para você falar um pouquinho dessa obra que já está no nosso site também, para quem quiser adquirir e esteja nos assistindo posteriormente. Depois desse vídeo, ele é disponibilizado para não assinantes, tá bom, professor? Então, as pessoas também vão poder adquirir a obra no site da editora ou nos melhores distribuidores e livrarias aqui do país. Professor Emílio, a palavra é sua. Obrigado, antes de mais nada, Gustavo. Para mim é uma honra muito grande poder agora integrar, né, o corpo de autores da Contracorrente. Eu fiquei muito feliz de ter essa possibilidade de publicar por aqui e havia dito para o Gustavo logo antes do início dessa nossa conversa como que a Contracorrente está de parabéns pelo trabalho editorial. Eu estou vendo o Gustavo exibindo o livro aqui e novamente ficando feliz com a qualidade e beleza da própria capa do livro, né? E no lançamento, nós tivemos um lançamento aqui ontem em Belo Horizonte e várias das pessoas que adquiriram o livro fizeram um elogio muito grande em relação ao trabalho editorial, né? Mas mais do que isso, né, um trabalho de acompanhamento mesmo do que o autor está tentando difundir, divulgar, né, uma divulgação importante, considerável né, mesmo um trabalho com muito afinco nas redes sociais. E eu acho que isso tudo ajuda muito a gente a expandir o que a gente tem aí de universo de leitores e aqueles que estão interessados numa discussão que eu considero muito importante, que é a discussão sobre a importância do constitucionalismo, a importância da democracia, e aí um pouco mais, né, puxando aí para o lado do direito constitucional comparado, né? Eu vou tentar, então, fazer uma exposição não muito longa, né, mas algo um pouco mais direto, para que o leitor possa entender um pouco mais da obra e quais são os capítulos que a integram, quais são as questões centrais que perpassam cada um desses capítulos, né? Falar um pouco sobre como é que foi o processo de escrita, né, como que a gente chegou até esse resultado, né? E falar também de quais são os objetivos principais aí, quem que a gente está tentando atingir e o que a gente tenta buscar com esse tipo de publicação no formato de livro, né? A obra leva o nome, na verdade, né? Talvez o sobrenome ou o subtítulo de um centro que a gente fundou aqui na UFMG recentemente, chamado Constituições, que é um centro de constitucionalismo e comparativismo, né? Que foi um centro criado muito mais depois de um trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo de alguns anos, né? Trabalho com direito constitucional já há um bom tempo, né? Estou na UFMG desde 2013, mas pesquiso e trabalho com direito constitucional pelo menos aí desde 2004, talvez a gente possa dizer isso, desde a época do mestrado.
tangenciando algumas questões centrais do direito constitucional. Depois eu trabalhei muito com a temática da justiça de transição, principalmente aqui no Brasil, né? E nos últimos anos eu me voltei mais para essa discussão da importância da ideia de constitucionalismo e sobre qual é o impacto no âmbito comparado dessa ideia, né? A gente tende, às vezes, a atrelar a noção de Constituição, a noção de constitucionalismo a um único contexto em específico, né? A contextos domésticos localizados, né? Quando, na verdade, se a gente for para o campo do direito constitucional comparado, o que a gente vai observar fora daqui do Brasil, que tem havido um diálogo muito profundo, né, um desenvolvimento bastante sensível da forma como pensar o direito constitucional para além das fronteiras, né? Eu acho que talvez aí tem uma razão muito fácil da gente perceber do porquê que os constitucionalistas dentro dos seus países passaram a abrir o olhar para não só para o internacional, né, em termos de papel, por exemplo, de instituições supranacionais, mas também em relação ao que seja vindo do estrangeiro, ou que venha, por exemplo, de outras jurisdições com as quais, às vezes, não há um contato muito próximo, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, por exemplo, com o fato de que a gente foi, ao longo dos últimos anos, observando uma série de ataques às democracias constitucionais acontecendo mundo afora, né? A gente pode levantar, se a gente parar para pensar aqui, casos como o caso brasileiro, como o caso norte-americano, como o caso húngaro, polonês, indiano. São vários os países que vão contar com certas, por assim dizer, opções políticas que, na verdade, são opções políticas que não têm muito apreço pelo regime constitucional e pelo regime democrático, né? E aí, Gustavo, eu passei um tempo também me concentrando um pouco nisso, né, em discutir, em tentar entender aquilo que eu chamei numa obra anterior de erosão constitucional, né, um processo deletério aí de instituições, das bases do sistema democrático, que às vezes é um pouco mais lento, é um pouco mais incremental, mas que pode acabar com resultados muito danosos ou até resultados muito na verdade, abruptos, né? Não próprios de uma erosão, mas de um momento específico muito claramente marcado no tempo, né? Foi o que a gente pôde observar nos Estados Unidos, foi o que a gente pôde observar também no que aconteceu no 8 de janeiro aqui no Brasil, né? E aí, paralelamente a essa discussão sobre como entender esses processos pelos quais você sai de uma situação de uma democracia ou de uma democracia mais consolidada e se dirige para um processo que é mais autoritário, para uma configuração, melhor dizendo, mais autoritária, e eu continuei discutindo e tentando entender o que a gente poderia trocar de experiências com outros sistemas no fortalecimento justamente dessas instituições democráticas, as instituições constitucionais, né? Isso é uma coisa que até aparece de uma forma interessante no guia de leitura que foi escrito pelos colegas Juliano Bem-vindo, da UNB, e Juliana Alvim, aqui da UFMG, e também da Universidade, da Central European University, na Áustria, né? Que o livro tenta fazer um certo resgate do que é o normativo no campo do direito constitucional, né? De como que há toda uma construção que vai se colocando ali na década de 90, início da década de 2000, no sentido de fortalecer o papel das instituições constitucionais, das instituições democráticas, do papel da interpretação constitucional, o papel da força normativa da Constituição. E aí eu tento fazer isso recuperando e atualizando um pouco dessa discussão num sentido mais próximo ou no sentido em diálogo com o que vem sendo produzido a partir desse processo que eu mencionei, eu tratei aqui como um processo de erosão constitucional, né? E isso tudo acontecendo, na verdade, de uma maneira muito direta com o próprio trabalho desenvolvido na universidade, né? A gente tende a achar que o que é produzido nas universidades acaba ficando por aqui, e já faz um bom tempo que a gente tem sido instigado, né, a pensar os programas de pós-graduação e as instituições de pesquisa no sentido de internacionalização, né? E aí, um pouco no trabalho desenvolvido dentro dessa associação que o Gustavo mencionou, que é a ICONES, né, que é uma associação, a Sociedade de Direito Público, né,
que até por sinal, bom fazer um pouco de um merchan aqui, Gustavo, né? No ano que vem a gente vai receber esse Com certeza. evento global da Iconess na UNB, em Brasília, né? Vai acontecer lá, é um Que evento legal. realmente grande, né? A gente teve um evento agora em Madrid, contou com 2.000 pessoas de mais de 58 países, então o evento dá um pouco desse termômetro, né, de como que a situação deixou de ser uma coisa de trabalhar o direito constitucional de uma forma isolada, né, de Uhum. pensar que o direito constitucional tem muito a ganhar nesse exercício comparado. Né? Uma coisa, por exemplo, que para o norte-americano, até o início da década de 90, meados da década de 90, era algo que fora de cogitação. Né? O direito constitucional precisa ser produzido sob a ótica do que é, é feito dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, dão lições ao mundo sobre como pensar o direito constitucional. Isso tudo foi mudando ao longo dos últimos 20 anos, nessa tônica de resgate do direito constitucional comparado, de reforma do direito constitucional comparado. Então, a obra vem tentar ocupar um pouco desse espaço, né? Mas tentando fazer também um outro exercício, né? Que é o de tentar aproximar também o estudante de graduação, aquele que está começando os estudos ali do direito constitucional, aquele que estuda a disciplina de teoria da Constituição, uma disciplina, por exemplo, que a gente tem aqui, algumas universidades têm, outras não, né? Mas aquela introdução ao direito constitucional ser pensada como uma introdução também a essa ideia, ou a tudo isso que tem sido produzido pelo direito constitucional comparado. Né? Então, toda a estrutura do livro vai navegar por essas questões. Há alguns capítulos do livro em que eu atualizo parte de uma produção que já havia sido publicada anteriormente, e há trechos em que a gente tem ali toda uma nova discussão, mas tudo observando essa certa ideia central de que é necessário, sim, a gente pensar o direito constitucional como um direito constitucional comparado, é necessário pensar como a teoria da Constituição dialoga com o direito constitucional comparado, é necessário aprofundar a parte, né, ou a forma como pensar aquilo que a gente chama de comparativismo. E aí vou falar um pouquinho aqui da estrutura do livro, né, para que a gente possa entender como que isso vai se desenvolver, né? Eu acho que o central aqui, o primeiro ponto de partida é entender o seguinte: bom, tem algumas ênfases que são dadas na construção, por exemplo, do constitucionalismo liberal no livro, né? E aí, por exemplo, você vai ter capítulos focados em certas tradições, né? Mas ao longo do livro, o que a gente pode observar é uma tentativa de diálogo com tradições que normalmente não estão dentro do cenário do direito constitucional comparado brasileiro. Né? Uh, comparativismo no Brasil, no campo de direito constitucional, muitas das vezes sempre foi feito olhando-se para os Estados Unidos e para a Alemanha, principalmente. E aí a ideia foi tentar sair um pouco dessa lógica. Né? A gente vê no âmbito do direito administrativo um diálogo maior com a França, né? A gente vê também no âmbito do direito constitucional brasileiro também uma tentativa de diálogo com a Itália, né? Mas a ideia é tentar buscar outras jurisdições, né, como vai se utilizar na língua inglesa, ou outros sistemas constitucionais que vão normalmente não estar no radar do pesquisador brasileiro. Né? Então a gente começa ali uma ideia de dar um pontapé inicial mesmo. Né? O primeiro capítulo é uma tentativa, ainda que, né, não exaurida, né? É difícil da gente fechar um conceito como um conceito complexo, como de Constituição e como o conceito de constitucionalismo. Né? São conceitos que admitem diversas concepções, ou seja, você tenta ali, na verdade, dar um passo inicial. A minha ideia era discutir um pouco disso, olha, o que a gente pode pensar que uma Constituição pode tentar fazer, e, ao mesmo tempo, responder como que a gente vai falar de constituições, como que a gente vai falar de uma tradição de constitucionalismo em sociedades pouco acostumadas com democracia. Né? É muito para explorar um pouco de uma discussão que apareceu recentemente, no sentido de que, olha, se você não tem constitucionalismo democrático, você não tem constitucionalismo. Né? Você falar, por exemplo, em constitucionalismo autoritário, para alguns autores, você estaria, na verdade, trazendo um oxímoro, né? Uma contradição nos seus próprios termos.
eu tento mostrar que, na verdade, se você tiver uma abordagem que é tanto normativa quanto empírica ao mesmo tempo, é necessário ser um pouco mais sensível para direcionamentos que vão ser dados, às vezes de maneira discursiva mesmo, sobre como usar e abusar do constitucionalismo em favor de projetos iliberais, para que a gente possa ter mesmo, né, aquela tarefa de entender sistemas que vão se consolidando dentro do que eles vão chamar de constituições, mas numa lógica que é uma lógica iliberal, né? E aí um ponto que autor americano, que é o Gary Jacobson, chama a atenção, que é o fato de que a gente tem que ter essa sensibilidade para que a gente possa perceber o seguinte: olha, dentro daqueles contextos, a gente tem pode ter um nível de complexidade que a gente tem também num regime democrático, ou seja, você vai encontrar movimentos sociais, você vai encontrar líderes da oposição tentando lutar para transformar aquele regime num regime democrático, né? E essa passagem, essa transformação pode ser indicativa de que aquele sistema constitucional ou aquela identidade constitucional prevalecente como autoritária num determinado momento ou iliberal pode no futuro se tornar liberal, pode se tornar democrático. Então, eu procuro ali nesse primeiro capítulo esclarecer um pouco desses pontos, né, a ideia de liberalismo, a ideia de populismo, e discutir um pouco toda esse panorama que veio aparecendo nos últimos anos, pelos quais a gente pôde ter diversas etiquetas para falar do que viria a ser a crise da democracia constitucional, né? Então, o primeiro capítulo é uma tentativa de fisgar mesmo o leitor, dizer, olha, a gente está falando de um tema que é um tema atual, mas a gente vai ter que recuperar esse tema numa lógica aí, de construção que talvez tenha sido colocada de lado durante algum tempo nos últimos anos, né? O segundo capítulo já é um capítulo que talvez se volte para essa outra parte do título, né, o comparativismo, né? O que a gente pode trazer em termos de discussão sobre metodologia do direito constitucional comparado. O que é fazer direito constitucional comparado, né? É pura e simplesmente, então, importar determinados conceitos acriticamente, né? Simplesmente dizer, olha, porque foi produzido naquele contexto, funciona para o Brasil. É incrível que até hoje a gente encontra alguns autores e pesquisadores dizendo isso, olha, não, seria fantástico se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, funcionasse como a Suprema Corte norte-americana. E isso, na verdade, mostra que a falta de definição de contexto ela pode ser extremamente prejudicial para o exercício comparado, o exercício do comparativismo, né? E mesmo de entender quais os prejuízos, por exemplo, mais recentemente a própria Suprema Corte americana tem trazido para aquela democracia constitucional, né? E ter esse olhar atento naquilo que às vezes é interessante de observar, que é um exercício que a gente tem que fazer pela diferença, né? A gente tende a achar que não. O exercício do direito comparado é sempre para demonstrar similitude. E não é verdade isso, né? Um autor norte-americano que se debruçou, canadense, na verdade, o Ron Herschel, né, que trabalhou muito direito constitucional comparado numa obra de 2014, né, Comparative Matters, ele fala mesmo na importância da gente, por exemplo, proceder a certos estudos de caso, demonstrando, olha, tem diferenças cruciais aqui, mas essas diferenças cruciais elas são também pedagógicas, elas podem trazer certos ensinamentos que vale a pena explorar. E aí, nesse capítulo segundo, né, do direito constitucional comparado, eu estou tentando recuperar alguns conceitos que aparecem como conceitos de empréstimo constitucional, transplante jurídico, migração de ideias constitucionais, e pensar e problematizar como a gente pode trabalhar uma lógica de uma certa metodologia de direito constitucional comparado no Brasil. Acho que tem um aspecto central da gente também enfatizar aqui, que é como esse capítulo destaca a transdisciplinariedade nos estudos constitucionais comparados, né, o fato de que a gente tem também que superar aquele isolamento da ciência jurídica, né, em que a ciência jurídica se mantém produzindo é claro, né, reforçando o papel normativo da ciência jurídica, mas isso não significa que a gente não deva dialogar com, por exemplo, autores e pesquisadores da ciência política ou da sociologia que são extremamente interessados no fenômeno, né, da Constituição e que têm produzido, né, ou trazido dados importantíssimos para o conhecimento do direito constitucional no âmbito mundial, né? Que é um pouco dessa tônica, desse resgate do comparativismo fora do Brasil, né? Ele é muito feito também por cientistas políticos.
E, né, eu acho que essa é uma questão central e muito enriquecedora do tipo de ciência que se produz no direito, né? Aí, o que acontece? Os próximos capítulos eu tento trabalhar com eh, certos referenciais constitucionais da formação histórica do constitucionalismo liberal, né? Eu acho que é claro que a gente tem formas de etiquetar o constitucionalismo, e talvez a gente possa dizer que o nosso constitucionalismo no Brasil tem muito mais a o caráter de um constitucionalismo social, né, ou de um constitucionalismo transformador, um conceito sul-africano que tem muito sido explorado aqui no Brasil, né? Mas a gente tem um núcleo liberal que é sempre importante de ser preservado, né? Toda vez que a gente coloca, por exemplo, em perigo a independência dos veículos de imprensa, ou mesmo a liberdade de associação, ou mesmo a liberdade de reunião, a gente volta a pensar na importância daquilo que foi construído por essa tradição liberal, né? E aí a ideia é recuperar um pouco dessas tradições. Eu passo ali pelo constitucionalismo inglês, que é muito mais um destaque da unicidade, do caráter quase que isolado de um sistema que é um sistema que tem características muito peculiares, mas é um sistema que ensina para nós algo muito interessante, que é o fato de que normas constitucionais, de fato, não precisam ser normas escritas, né? É um sistema que vai mostrar muito claramente que processo histórico ele tem um papel central na construção do constitucionalismo e às vezes você não precisa de a letra da lei estabelecer no momento específico o que é parte daquele sistema constitucional. Isso aparece para nós em diversas situações do caso brasileiro, né, ou naquilo que a gente poderia chamar muito mais pedagogicamente de normas implícitas, etc. Isso tudo vai aparecer, acho, num exemplo bem interessante do estudo do sistema inglês. Então, acho que ali ele traz também esclarecimento sobre o que são as convenções constitucionais na Inglaterra, como que a gente vai separar essas convenções do que eles chamam de common law, de law of the land, o funcionamento do parlamento inglês, o papel do sistema parlamentarista, né? Que pode ser muito pedagógico para nós, inclusive, para entender se de fato é esse o caminho que o Brasil deveria seguir, se uma opção pelo sistema parlamentarista ela cabe no caso brasileiro, ou se uma opção por um sistema presidencial tem sentido no sistema brasileiro, e discutindo, inclusive, né, como que esse mesmo sistema, formado num processo histórico extremamente longo, né, acabou ele também alcançando crises, como a crise do próprio do Brexit, que também é trabalhada e discutida aqui. Na sequência, eu volto, né, para o constitucionalismo norte-americano, para o constitucionalismo estadunidense, como os nossos colegas latino-americanos preferem, com razão, né, para tentar proceder a uma certa desmistificação, né, entender ali qual é a matriz de formação daquele sistema constitucional, o que havia e qual era o papel do regime escravocrata na criação desse sistema constitucional, como que esse sistema se tornou um sistema desde o início extremamente enrijecido, né, e talvez não tão aberto a mudanças como ele deveria ser, né, e qual que é o problema atual que nós vamos encontrar, né, num sistema que tenta se colocar como um sistema que presta um tributo muito claro à democracia constitucional, sendo que a gente tem problemas imensos na própria escolha da principal figura desse sistema, que seria o presidente da República. Na sequência, a gente discute o constitucionalismo francês, que eu acho que tem uma influência muito grande na construção da noção de poder constituinte, né? Na ideia de que constituições rompem com o sistema vigente, de que esse poder constituinte originário tem esse intuito de ruptura muito claro. E aí eu procuro resgatar, né, as inúmeras constituições francesas, o que é algo importante da gente sempre ter em conta, já que vez por outra a gente se coloca como, né, a América Latina, o berço dos sistemas constitucionais, em que as constituições mudam a cada governo, né, e na verdade, mesmo num sistema liberal consolidado como esse, a gente demorou um bom tempo para alcançar algum grau de estabilidade, que é um conceito importante também discutido aqui, o conceito de estabilidade constitucional. Na sequência, a gente discute o constitucionalismo alemão, muito para enfatizar o papel de transições de sistemas de exceção para sistemas democráticos, né? Eu discuto um pouco das três constituições
alemãs de 1871, a Constituição de Weimar de 1919, a Lei Fundamental de 1949, e procuro tratar de alguns casos muito interessantes da Corte Constitucional alemã, que normalmente não são tão explorados e que dizem muito sobre como essa corte passou a entender que o grande papel que a Constituição de 1949 tinha era de definir um processo de aprendizado em relação àquele sistema é, é, autoritário, né, ou mais que autoritário, totalitário anterior, né, e contra o qual ela deveria lutar de uma forma bastante incisiva para que ele não voltasse, para que ele não se consolidasse novamente, né. É, Na sequência, a gente passa para uma discussão aí num nível talvez teórico maior, né, que é o de discussão sobre que perspectiva que poderia oferecer no campo dessas ideias do direito constitucional comparado e da própria teoria da Constituição, uma leitura que fosse uma leitura mais reconstrutiva e crítica dos sistemas constitucionais, né? Eu começo ali discutindo a relação entre constitucionalismo e Estado Democrático de Direito a partir da visão de um autor muito importante nos meus estudos, principalmente nos estudos aqui da própria UFMG, né, no trabalho desenvolvido por professores como o professor Benedicto Carvalho Neto, o professor Marcelo Catoni, na discussão sobre o papel da teoria habermasiana em reconstruir, em possibilitar uma ideia procedimental de Constituição, né? E é o que é explorado no capítulo 7. Mas também o capítulo 8 tenta discutir como que o processo legislativo e como que o processo de construção de normas constitucionais pode ser pautado e estruturado a partir de uma leitura procedimental que seja também bastante preocupada em resgatar o papel do pluralismo das sociedades contemporâneas. Ou seja, na verdade, esses são capítulos que estão tentando enfatizar, olha, como que a gente pode normativamente resgatar o papel que instituições constitucionais têm nas sociedades contemporâneas, né? E eu acho que aqui são, na verdade, ideias que vão tentar dizer, olha, é possível você ser cada vez mais inclusivo no sistema constitucional. Porque não é possível que você aceite pura e simplesmente que esse sistema deva ser complacente com a sua própria ruptura. Então, essas ideias estão muito claras nesses dois capítulos, e o indicativo é dessa certa aposta, novamente, na força da democracia constitucional. O capítulo 9 é um capítulo em que a gente faz uma discussão sobre o papel da hermenêutica constitucional, que desenvolve também e tem uma relação fundamental com esse desenvolvimento do direito constitucional comparado, e aí aqui eu estou recuperando alguns dos autores mais importantes nas últimas décadas no campo da hermenêutica, como Dworkin, como a Klaus Ginter, né, e como o próprio Habermas, na tentativa de resgate do papel da força normativa da Constituição, né? O que vai ser feito também numa certa contraposição à leitura que aparece no capítulo 10, que é o capítulo dedicado a recuperar um pouco do pensamento do Alex, né, um autor muito citado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, muito citado por juízes brasileiros, um dos principais autores a canalizar teoricamente a própria ideia do princípio da proporcionalidade, que vai ter também um papel central no comparativismo. A gente não vai encontrar, talvez hoje, talvez vão ser muito poucas as cortes no mundo que não citam a ideia de proporcionalidade, talvez não no sentido alexiano, mas, né, próprio um pouco, próximo um pouco, melhor dizendo, do que foi feito pela Corte Constitucional Alemã. E aí a ideia é tentar explorar também um pouco do que isso trouxe ou buscou trazer de novo para a hermenêutica constitucional e qual que é o problema que também a gente pode ter os resultados problemáticos dessa tentativa de inovação, que já agora, né, já passa aí por um período de atualização, né? Aí, um pouco na lógica, né, dessa ideia de, olha, vamos trabalhar os principais institutos do direito constitucional comparado, os principais institutos da teoria da Constituição, os capítulos seguintes vão complementar um pouco desse percurso, né? Então, o capítulo 11 é um capítulo sobre controle de constitucionalidade, em que a gente vai tentar recuperar um pouco da importância desse controle de constitucionalidade, entender que esse controle, sim, ele pode ser objeto de críticas, mas ele não pode ser pura e simplesmente jogado na lata do lixo, né? Ele é um controle que
pode ser repensado democraticamente, resgatado procedimentalmente, né? E aí eu procuro, então, fazer algumas conexões entre o controle de constitucionalidade, a própria ponderação de valores ou a proporcionalidade, a discussão sobre o papel de cortes constitucionais em momentos de crise democrática, e mesmo, né, trazer, às vezes, para o aluno de início de curso algum entendimento sobre quais são os modelos hoje prevalecentes de controle de constitucionalidade. Na sequência, a gente tem um capítulo específico sobre poder constituinte, trazendo as primeiras ideias, os primeiros insumos sobre a noção de poder constituinte, mas buscando também atualizar toda a discussão sobre aquilo que a gente poderia chamar de novos parâmetros do poder constituinte, a noção de patriotismo constitucional, a noção de identidade constitucional, trabalhadas também por diversos autores no Brasil e fora dele, e a gente tenta atualizar um pouco dessa perspectiva teórica. O capítulo 13, estamos quase fechando então, né? O capítulo 13 é o penúltimo capítulo, é um capítulo de discussão sobre a teoria dos direitos fundamentais a partir de uma perspectiva brasileira, e aí eu procuro situar um pouco do que é a discussão sobre a teoria dos direitos fundamentais fora do Brasil e como que ela pode ser problematizada também a partir de uma leitura que seja de acordo com as bases da Constituição de 88, né? E isso tudo buscando trazer alguns casos da jurisprudência do Supremo, explorar esses casos, discuti-los com maior profundidade, para a gente poder entender como que a teoria dos direitos fundamentais foi se alterando aqui no Brasil. Por fim, aí o último capítulo já é uma discussão sobre como que aquela primeira noção que aparece lá no primeiro capítulo, a ideia de liberalismo e liberalismo, né, ela aparece em termos de história constitucional brasileira. Né? Eu não sou historiador do direito, né? Ali eu estou fazendo um movimento bem arriscado de tentar fazer um resgate histórico dessas questões, mas acho que pelo menos alguns pontos ali de provocação aparecem nesse último texto, né? Que é a discussão sobre o papel também de certos juristas de perfil autoritário, né, em tentar trazer algumas bases ou buscar criar algum verniz de legitimação para regimes autoritários aqui no Brasil. Então, ali eu estou discutindo o papel do que a gente poderia chamar de um constitucionalismo autoritário ainda na era Vargas, o papel de juristas autoritários também em situações de golpe aqui no Brasil, como que a gente vai poder encontrar também certas perspectivas depois de 1988 ainda, que tem uma base que é autoritária, a gente vai encontrar isso muito facilmente, não numa discussão que é a discussão sobre poder moderador, que aparece aqui ainda que superficialmente, né? Como que isso também tem uma certa repercussão no âmbito da própria Operação Lava Jato, mais recentemente, e tem também no âmbito dos juristas que passam a defender e a publicar e a criar, né, certas bases para uma perspectiva do que seria, em termos autoritários, a defesa do bolsonarismo no Brasil, né, e como que ela poderia ganhar algum tipo também de legitimação jurídica, né? Claro que aqui numa perspectiva crítica também, né? Então, a gente vê que é um esforço teórico maior, né? Mas não é um esforço teórico de um dia para o outro, né? Eu estou trazendo nesse livro aí alguns anos de pesquisa, né? São algumas questões que eu já vinha maturando anteriormente, mas que acho que formam parte aí de um corpo coerente que valeria a pena trazer nessa forma desse livro aí, novamente, tão bem editado pela Contracorrente. Acho que é isso, Gustavo, só uma ideia geral do que a gente procurou trabalhar. Legal, professor. Eu te agradeço muito pelas suas considerações aqui, pela explanação e apresentação da sua obra, que é uma obra de fôlego e dá para perceber aqui, só não nem precisamos avançar tanto no miolo, só pelo capítulo, a organização do livro, que é o que você fez agora, uma análise topográfica, geográfica da sua obra, dá para ver o nível de pesquisa que você tem, né? E isso para a gente é muito engrandecedor, né? Eu te agradeço bastante por ter nos escolhido novamente. Uma das perguntas que eu sempre faço quando a gente fala de Constituição
da derrocada democrática que a gente teve durante o período do bolsonarismo, é, todos esses atentados ao regime democrático que a gente vê, não só no nosso país, mas perto de nós aqui, a Argentina, com Milei, né? Um país que está sofrendo muito com o autoritarismo, com o iliberalismo que você mencionou. Se você pudesse, né, trabalhar com a matriz, nossa principal matriz aqui do constitucionalismo, a Constituição Federal, né, implementar algumas modificações no seu texto, se você pudesse criar emendas constitucionais, quais são os pontos que você melhoraria na nossa Constituição para protegê-la mais à luz da experiência de outros países, daquilo que você estudou e viu como aspectos bons que poderiam ser introduzidos de uma maneira adequada aqui no nosso país? Bem interessante e pragmática a sua pergunta, Gustavo. É, assim, às vezes é um pouco difícil, né, para o autor do direito constitucional comparado ele ser direto em relação a esses pontos, porque normalmente o comparativismo é acompanhado de um certo nível de cautela. Eu estava lendo hoje um texto de um autor alemão, que é o Philipp Dunn, né, ele colocando algumas indicações para os autores que trabalham no comparativismo, né, e ele dizendo o seguinte: olha, cautela talvez seja algo importante da gente evitar que a gente faça de aconselhamentos que não são aconselhamentos dos melhores, ou conselhos que não sejam os melhores conselhos, né? Mas eu acho que algumas coisas interessantes a gente pode observar e algumas delas aparecem, de certo modo, aqui no livro, né? Eu acho que, assim, em termos de um desenho, a gente já aprendeu algumas coisas recentemente, né? Eu acho que, por exemplo, é necessário que a gente problematize e repense a forma de escolha do Procurador-Geral da República, né? A forma de escolha do Procurador-Geral da República, que tem um papel central na fiscalização do exercício do Poder Executivo, ela pode ser pensada de uma maneira que talvez fosse mais plural, mais democrática na sua definição, né? Que contasse com uma maior é, participação da própria sociedade civil, né, que pudesse trazer um input democrático mais incisivo. Então, acho que esse é um ponto interessante de ser problematizado. Acho que a gente pode também, a gente nunca vai perder se a gente puder pensar em formas de institucionalizar cada vez maior participação no controle concentrado de constitucionalidade, né, exercido pelo Supremo Tribunal Federal. E isso, às vezes, em termos de norma constitucional, pode ser mais enaltecedor do que a gente trabalhar em termos de norma infraconstitucional, né? Eu não acho que as críticas, eu não acho que as discussões sobre reforma do sistema constitucional, como têm sido colocadas agora, elas têm sido oportunas, né? Elas soam muito mais, né, em relação ao papel do Supremo, elas soam muito mais como reformas que são reações à forma como o Supremo conduziu a tentativa de defesa da Constituição, né? Mas acho que num momento oportuno é sempre interessante que a gente repense maneiras, ou pense em maneiras de pluralizar isso mais, né? Por exemplo, desconcentrar um pouco do que é o papel dos próprios ministros no Supremo Tribunal Federal, né? O papel individual de cada um deles. Isso aí não está em desacordo com nenhum sistema constitucional que a gente pode observar, né? Aliás, a gente pode até observar que, na verdade, o papel dos ministros, dos juízes da Suprema Corte norte-americana, não chega a ser um papel tão incisivo como o dos ministros monocraticamente no Brasil, mas é um papel muito relevante, né? E isso faz com que a gente reflita sobre, olha, como que a gente pode pensar uma certa estrutura, né, que torne isso um pouco mais passível de maior discussão democrática. É, uma coisa que eu não veria, por exemplo, Gustavo, que a gente pode aprender com esses sistemas comparados, como um problema, né? O fato de que a Constituição de 88 seria extremamente ou exageradamente analítica, né? Isso não é um problema, né? Tem uma leitura muito interessante, isso é um ponto que a gente discute no livro, a forma como a Índia apreendeu a sua transição, né, para se tornar, deixar de ser uma colônia e se tornar um país que buscaria um regime democrático, né? A Índia tem um sistema constitucional sólido, né, de uma constituição com mais de quase, né, mais de 70 anos de duração, né, que tem
alguns percalços mais recentes sendo apontados, mas que tem sido, sim, um objeto de estudo muito chamativo para o comparativista no mundo como um todo. E uma coisa que se observou naquela transição era essa: olha, a gente precisa endereçar um número grande de certas questões para a Constituição, trazer essas questões para a Constituição, porque a gente está, na verdade, pautando o modo como o parlamento irá funcionar. Porque nós queremos que o Congresso Nacional, no nosso caso, né, trabalhe aquelas questões constitucionais, né, e não, na verdade, que ele as desconstitucionalize. Então, acho que, assim, esses são alguns pontos que são indicativos de que a nossa estrutura constitucional, por si só, ela merece alguns reparos, merece, mas eu acho que ela não é um problema em si, né? Eu acho que a gente ainda continua, e eu ainda sou, apesar de eu ter sofrido muito com os ataques à Constituição de 88 que a gente viu mais recentemente, eu ainda sou muito tributário dela. Eu acho que ela ainda tem muito que fornecer em termos de potencial de defesa do próprio sistema. E agora, uma curiosidade, professor Emílio, porque eu vejo também não só a nossa Constituição como algo muito extenso, mas também o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, acho que dos últimos 20 anos para cá, né? Eu não me lembro na época da minha graduação, de sentir isso, mas ele é muito acionado, né? Então, apesar de ter uma restrição democrática no acesso, como você bem disse, né? Não são tantas as pessoas, os legitimados, é, a figura do amicus curiae, intervenção é, de terceiros, né? Não intervenção de terceiros no sentido processual, né? O ingresso de terceiros nesse tipo de processo ser algo importante, até o consensualismo nas ações constitucionais ser uma coisa que tem se desenvolvido bastante, né? A gente vê isso em algumas ADINs, ADPFs e tal. É, a forma do nosso Tribunal Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal trabalhar de forma tão intensa chama a atenção de autores de outros países. Quer dizer, muitas vezes eu fico imaginando o STF deve ter uma intensidade muito maior, por exemplo, que o Tribunal Constitucional alemão, né? Apesar da gente ser ter muitas referências da Corte Supremo Tribunal Constitucional alemão. Como que os autores, porque eles devem, eu imagino que deve ser curioso também, né? Especialmente pelas decisões monocráticas que a gente tem aqui. Eles vêm com extrema surpresa, como até certo ponto vários de nós também veem, né? Não que nós sejamos críticos ou venhamos a defender que o Supremo seja totalmente podado nas suas competências ou no exercício das suas funções, que acho que, se a gente for pensar no saldo, né, o saldo foi positivo em relação ao que o Supremo conseguiu fazer de defesa do sistema democrático, no quanto esse sistema foi atacado nos últimos anos, né? Sem dúvida. Mas é fácil da gente perceber, né, Gustavo, que assim, a gente não precisava que o mesmo ministro fosse o mesmo ministro que decidisse tantas questões, né? Uhum. E isso para o público estrangeiro sempre com uma surpresa muito grande, né? A gente gasta páginas e páginas tentando explicar. Agora, há pouco tempo, a gente submeteu, eu e um colega, submetemos um artigo para uma revista estrangeira e tentando explicar o que foi a atuação. É difícil mesmo você encontrar elementos tão fortes a indicar tantas conexões aptas a gerar o mesmo exercício da função por um mesmo ministro, né, e também pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É, Aí, se a gente pensar como instituição, tem várias formas de leitura, né, Gustavo? A gente pode perceber também que várias questões ficaram, durante muito tempo, sendo ali cozinhadas em banho-maria no Congresso Nacional, né? A questão, por exemplo, né, do próprio uso e porte da maconha, essa questão está faz tantos anos, né, sendo discutida, sendo colocada, não Exato. é uma questão que é colocada de uma maneira lateral. O Supremo está com esse recurso extraordinário já há muito tempo, né? Eu lembro de trabalhar isso numa outra obra lá em 2017 ainda, mas antes disso o recurso já estava no Supremo.
Então, assim, não são questões que são surpresa, mas que são trabalhadas como se fosse uma grande surpresa, né? Uhum, Por outro lado, decisões de alto impacto, né, elas geram uma certa comoção no público estrangeiro, né? A gente foi convidado para escrever para um blog que é o Lawfare, blog americano, para tratar justamente dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspensão do X. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que houve uma certa preocupação de também rapidamente submeter a turma para que claro, aquela decisão validar. ganhasse institucional, né, Isso. e validação institucional. É, isso aparece também em várias ocasiões no curso dos últimos 2 anos. Né? Então, por mais que a relatoria às vezes não pudesse ser muito bem explicada, você consegue entender que depois a própria corte diz, olha, não, mas nós Isso. concordamos com esse tipo, com essa decisão. Mas eu preferiria, sinceramente, né, que a coisa fosse pluralizada ou pulverizada, ainda que dentro do próprio Supremo. Né? Uhum, E a gente poderia ter encontrado também é, desafios e obstáculos vindos é, em várias ações populares que foram ajuizadas, né? Ou mesmo ações civis públicas que deveriam e não foram ajuizadas no é. curso Opa. dos últimos 4, 5 anos. Né? Sim, por isso que você falou e muito bem diagnosticado a importância do PGR, né? Então, Isso. enfim, É, até e que eu acho que o. está um pouco conectado com aquela discussão do último capítulo, né? Que a gente saber qual que é o perfil do judiciário brasileiro, o perfil É. do Ministério Público, né? Se são propensos, de fato, a fazer essa defesa da Constituição como a gente esperaria, né? E deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente finalizar. Também, aí eu quero abusar da sua experiência de comparação, né? O mandato, isso tem se falado bastante, o Flávio Dino mesmo é um defensor de que os ministros supremos precisam ter um tempo, ter um mandato lá, não ser vitalício. Como isso está sendo, como isso funciona em outros países? Eu sei que nos Estados Unidos não é assim, né? O modelo é igual, o nosso é parecido com o deles, né? Mas é algo que real para o mundo afora? Cortes constitucionais, se a gente for seguir um certo, verificar qual que é o padrão é padrão de mandatos. Mas você vai encontrar cortes constitucionais também que não têm propriamente mandatos, você tem ali o exercício da função, tão logo se tome posse, vá permanecer no cargo até a aposentadoria. O Japão, por exemplo, segue esse modelo, segue o nosso modelo, né, como segue o modelo norte-americano, né, talvez por uma Uhum, explicação até mais óbvia, né, com o fim da claro. Segunda Guerra. Mas os modelos europeus, continentais, e mesmo a fórmula adotada no caso da Suprema Corte do Reino Unido, né, que é mais nova, é de 2009, também Uhum, vão seguir por mandatos. A ideia de mandatos não é ruim. Tanto não é ruim que ela apareceu na comissão que foi criada pelo presidente Biden para discutir a reforma da Suprema Corte norte-americana. sim. Essa comissão foi uma comissão formada por juristas de diversos perfis políticos, né? E a ideia central que se chegou é que, olha, não, talvez a discussão sobre um mandato, por exemplo, de 18 anos, que foi o número ao qual eles chegaram, né? Ela pode sim ser amadurecida e não seja ruim. Eu só acho que a gente ainda está numa certa situação de um certo rescaldo do que foi 2022, do que foi o 8 de janeiro de O 8 de 2023, janeiro, gente. que essa discussão talvez não esteja no seu melhor momento. A gente deveria talvez ter um certo cuidado com esse momento de pautar o tema, né? Eu acho que ele pode ser ainda amadurecido de uma forma mais adequada, sim. O Vinícius, que nos acompanha hoje aqui, e ele fez um questionamento, uma preocupação ele registrou, né? Que é a forma de ingresso, né? De escolha, muitas vezes, dos ministros do Supremo e também da sua destituição, né? Acho que na história do Supremo só um nome foi recusado, né? E acho que ninguém foi expulso, né? Ninguém foi empichado, até onde eu me recordo. Hum. Você tem, então a gente falou um pouco de mandato, mas o critério de escolha, pelo que você vê também no mundo afora, como que funciona? A gente poderia aprimorar um pouco essa esse mecanismo. Eu lembro de algumas vezes na minha vida ter encontrado e participado de reuniões com o professor Dalmo Dallari,
e eu lembro que ele falava, olha, a gente tem que mudar o método de escolha. Eu ainda não sei qual que é o melhor, mas talvez tenha que se alterar a forma de se escolher um ministro do Supremo, né? Eu acho que assim, aí volta talvez aquele termo inicial que parece um termo teórico, mas que acho que pauta a questão de uma forma muito interessante, que é o fato de que a gente precisa pensar num modelo que seja democratizante, não no sentido de escolhermos por eleição ministros do Supremo, mas o fato de que a gente possa receber nomes e inputs dos Claro. mais diversos setores da sociedade, né? Ah, Então, assim, uma solução que, por exemplo, pura e simplesmente definisse ou partisse ou aumentasse o número de ministros do Supremo e colocasse X números para a Câmara, X números para o Senado, X números pelo uhum, presidente, num modelo mais ou menos parecido com o modelo alemão, parece interessante, mas pode também ser objeto de uma exato. certa captura, que às vezes vai ser dominante, por exemplo, em relação ao centrão, que não vai resolver o problema, né? Que vai só agudizar o problema. A gente pode pensar esse ponto na mesma. Só problematizando a composição do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, que tenta ser mais aberta nesse sentido, mas que no final das contas Não, acaba sendo pautada por certos ditames políticos que não são exatamente aqueles que vão corresponder a uma ideia de você ter uma corte que funcione bem, seja rápida, seja ágil, seja efetiva e, mais do que isso, seja representativa dos inúmeros setores que a sociedade brasileira tem, né? Então, eu acho que a gente pode, às vezes, fazer um sistema escalonado, né? A gente tem nomes, por exemplo, definidos pela Câmara, nomes definidos pelo Senado, nomes definidos pelo presidente, mas antes disso a gente precisa de um certo, de vários estágios nos quais a gente possa contar com a participação, por exemplo, de entidades da sociedade civil, de pessoas da própria OAB ou de da outras academia, entidades né, também, né? da própria academia que possam trazer ali não só nomes, né, mas discussões efetivas sobre o que se espera daquele ministro no Supremo Tribunal Federal, né? Basta pensar, né, Gustavo, a gente fazendo essa comparação com o próprio sistema novamente americano, né, Uhum, a sabatina no Brasil versus a sabatina americana, né, por mais que ela tenha no Brasil mudado mais recentemente, ela é muito diferente, né, não é uma sabatina que é temática. Também lá a gente tem o problema de que ela se tornou muito mais emotiva do que propriamente técnica. pautada pela reflexão, né? Uhum, Mas é parte do processo que também precisa ser revista, né? E é uma parte interessante, a gente tem que problematizar isso, porque o governo norte-americano do Biden se preocupou com isso, criou essa comissão e fez com que a comissão emitisse pelo menos um relatório. E ele veio com a proposta ao final, tão logo ele abdicou de concorrer à presidência, né, com a proposta de que, por meio de emenda, a coisa pudesse ser alterada, o que, no caso deles, é muito mais complexo do que. muito, muito. É, tem muitas questões muito interessantes, mas que precisam ser debatidas. A gente precisa de um período de calmaria democrática, institucional, né? E a gente está saindo de uma avalanche, Isso. essas eleições municipais aqui, especialmente, pelo menos o que eu acompanho mais aqui no município de São Paulo, demonstram que personagens que não gostam de democracia ainda estão na espreita. Então a gente tem que tomar cuidado e às vezes algumas modificações podem até piorar, né, a situação. Professor Emílio, eu vou te deixar aí você falar as suas considerações finais, mas eu te agradeço demais aí pelo seu tempo, pelas suas palavras, né, de ensinamentos, né, de trazer a reflexão, pontos importantes para a gente. Eu que agradeço, Gustavo. Eu faço aqui novamente declaro aqui meu obrigado aí ao trabalho da Contracorrente. Acho que o livro ficou de uma forma que, de fato, eu esperava que ele acabasse ficando, né? E Uhum, eu espero que os leitores da Contracorrente tenham o prazer de ler e possam dar seu feedback aí também para a gente, né? Eu estou disponível aí, tô nas redes, né? Se procurarem, me acham facilmente, então eu estou aí disponível para críticas e discussões. Eu acho que a ideia é tentar fortalecer o sistema democrático e o meu intuito principal, o sistema constitucional, né, com essa obra é ajudar, né, muito pouquinho, mas tentar ajudar, num certo sentido, nesse campo. Obrigado, muito então, Gustavo. legal.
Meus queridos leitores e leitoras da editora Contracorrente, muito obrigado pela presença, por assistir esse vídeo. Inscrevam-se nas nossas redes sociais para ter acesso a tudo que a editora Contracorrente faz e aproveitem para conhecer o Clube do Livro Jurídico da nossa editora, o Quebra Corrente. O livro Constitucionalismo e Comparativismo você encontra no site da nossa editora e nas melhores livrarias. Professor Emílio, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.